Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, sexta-feira, dia 5 de julho, estamos na 13ª semana do Tempo Comum. E juntos, vamos meditar agora no Evangelho de São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: "Segue-me." Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: "Por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores?" Jesus ouviu a pergunta e respondeu: "Aqueles que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores." Palavra da salvação. Nós temos no Evangelho de hoje o chamado de Mateus, ou Levi também, ele aparece nos textos do Evangelho. E se você percebeu, é um chamado que há uma transformação, apesar de ser muito rápido, é apenas um versículo, é resumido o chamado. Ele estava na coletoria dos impostos, Jesus o viu, chamou e ele deixou tudo e seguiu. Mas o interessante da vocação de Mateus, do chamado, que há logo no momento seguinte, há essa mudança de paradigma, de sentido. E de fato, esse chamado, ele nos dá a graça, querido irmão, amada irmã, de entendermos que transformação é essa que o nosso encontro pessoal com Jesus deve gerar. Porque quando nós escutamos alguns testemunhos de alguns irmãos, nós percebemos, que Jesus ele transforma de fato a vida, ele tira do fundo do poço, mas em cada particularidade, em várias realidades, Jesus age. Mas o que nós podemos ver com uma síntese, uma realidade comum, que é um sentido de vida. O nosso Senhor, ele não só nos tira do pecado, ele quer nos tirar do pecado, numa vida que nos mata, da morte. Mas ele nos dá vida. E o que é ter vida em Jesus? É ter um sentido, razão, uma realidade que de fato engrandeça, realize o nosso coração e para a qual nós somos criados e remidos. É o grande sentido de vida. E aqui nós vemos em Mateus. De fato, acontece uma transformação, uma metanoia, uma conversão. Porque Mateus antes vivia a cobrar. Ele vivia sentado cobrando. Quando ele conhece Jesus, ele entende que a vida dele não está em receber, em cobrar realidades. O sentido da vida dele está em dar. A passagem seguinte, eles estão numa mesa. Mateus dá um banquete na sua casa. Ele dá, ele oferece. Ele chama todos os pecadores públicos, os publicanos, as prostitutas. E com Jesus, ele oferece um banquete em Jesus. Mudou. Entende como mudou? Antes ele estava sentado para cobrar. Agora ele está sentado, mas ele oferece. Ele oferece que outros tenham um encontro com Jesus através da vida dele. Querido irmão, amada irmã, esse é a grande mudança que deve acontecer no nosso coração. De fato, eu e você nos convencermos que o sentido da nossa vida é nós sairmos dela, é oferecermos a nossa vida em Jesus, para que outros o conheçam, o amem e também encontrem a alegria que o mundo não pode tirar e que dá o grande sentido à nossa vida. Esse é o sinal da verdadeira conversão. De fato, tem um momento que a gente tem que dizer não para o pecado, dizer não para as realidades que
de fato nos levam à morte. Mas esse não, ele vai chegar a nós mesmos, à nossa vontade, para dizermos sim para Jesus, para ofertarmos a nossa vida, para dar-nos em Jesus, para que a nossa vida seja canal que muitos outros encontrem o Senhor. Que o Senhor nos dê esse coração hoje, Ele possa nos amadurecer, fazer da nossa vida dom, fazer da nossa vida uma oferta de louvor a Ele através dos irmãos, do serviço, da evangelização, da obra, que isso nos dê alegria. E de fato, lá nos Atos dos Apóstolos, o autor, São Lucas, diz que ele coloca dos lábios de Jesus que há maior alegria em dar do que receber. Foi essa alegria que São Mateus encontrou, a alegria de ofertar-se, de se perder por amor para ganhar somente o Senhor. Que Deus nos abençoe e nos livre de todo o mal. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.